Olá, família, boa noite. Que alegria estar com você mais uma vez. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo que a gente já vem fazendo do livro de Eclesiastes. E eu desejo que hoje Deus possa acrescentar muito na sua vida, na minha vida também. A gente tem estudado, a gente tem orado para crescer na graça e no entendimento, no conhecimento de Deus. Não só de saber coisas a respeito de Deus, mas para viver isso, para a nossa própria intimidade, a nossa comunhão com Deus, através do Espírito Santo. E eu quero abrir o meu coração nessa noite, convido você a fazer o mesmo, abrir o seu coração nessa noite, porque Deus tem muito a falar ao nosso coração, muito a acrescentar à nossa vida e ao nosso entendimento para o nosso crescimento espiritual. A cada dia nós temos que crescer, buscar esse conhecimento, esse entendimento para crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. E no domingo o nosso pastor falou sobre isso, né? A gente não pode estagnar, a gente não pode estar parado. A vida cristã é uma vida de crescimento, então a gente precisa crescer todos os dias e hoje a gente vai estar fazendo isso, crescendo um pouco mais, entendendo um pouco mais, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, de quem o nosso Deus é, através da sua palavra. Eu quero orar com você, Pai. Nós estamos aqui nessa noite totalmente dependentes do Senhor, submissos à tua vontade, mas queremos dizer para o Senhor que o nosso desejo é crescer na graça, no conhecimento, no entendimento de quem Tu és, ó Deus, de quem nós somos em Ti, e para isso nós abrimos o nosso coração. Se sinta à vontade, Deus, para mudar, para transformar, para nos ensinar. Esse é o nosso desejo. Nós entregamos esse estudo, esse momento, essa sala online nas Tuas mãos. Nós entregamos cada lar, cada família que vai estar recebendo nessa noite a Tua palavra. Nós sabemos que há algo que o Senhor sabe fazer tremendamente, que é transformar vidas, que é transformar situações, que é transformar mentalidade. E nós queremos fazer isso nessa noite através da Tua palavra. Para isso contamos com a Tua ajuda, Espírito Santo, com o Teu agir em nós. Em nome de Jesus nós oramos assim e já te agradecemos. Amém. Gente, nos capítulos anteriores de Eclesiastes a gente viu como que o sábio, ele observava as coisas através da sabedoria que Deus lhe deu, através do seu entendimento, tirava algumas conclusões. E uma das conclusões que ele tirou, depois de observar a vida, observar pessoas, é que tudo debaixo do sol é vaidade. Mais à frente a gente viu como ele estava enfadado, como ele estava entediado com a vida, nada muda, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma rotina. E a gente estudou isso, aprendeu sobre isso, tiramos algumas lições desses capítulos. E agora ele vai para um ponto além, ele vai observar pessoas reais, em ambientes reais, vivendo o seu dia a dia, e vai tirar algumas conclusões disso, e a gente vai tirar algum aprendizado desse momento. Agora a gente está falando do capítulo 4 de Eclesiastes, esse estudo é sobre o capítulo 4, e mais à frente a gente vai ler inclusive uma referência. Já quero pedir para você deixar sua Bíblia aí, capítulo 4 de Eclesiastes, seu caderninho, sua caneta para suas anotações. A gente vai estar lendo o versículo 12 mais à frente, mas você já pode deixar aí preparado. E a gente vem agora estudar sobre essa observação de Salomão, ainda sob o aspecto da sabedoria que Deus lhe deu, da experiência que Deus lhe deu, uma idade agora mais avançada. Agora vai observar pessoas no seu cotidiano, no seu dia a dia, nos seus afazeres, mas agora é uma experiência real. Por quê? Porque agora ele vai até onde as pessoas já não é mais de longe, já não é mais do palácio observando, não, agora é observando pessoas em situações reais e ele ali junto com elas, tirando as suas conclusões. E aí ele vai observar essas pessoas em situações agora, né, reais no seu dia a dia, e aí ele vai ver alguns fatos que para ele são fatos assim dolorosos, como, por exemplo, a vida, a morte, o tempo, a eternidade, e ele vai tirar algumas conclusões sobre esses assuntos. E aí ele vai em alguns ambientes onde tem pessoas fazendo. O primeiro ambiente que ele vai, que eu quero falar com você, é num tribunal. E aí ele vai a um tribunal, e ali ele vê
pessoas sendo injustiçadas por aqueles que detinham o poder, por aqueles que detinham a autoridade, e mesmo elas sendo inocentes, elas são injustiçadas, elas são condenadas, elas sofrem agora uma sanção. E aí você pode dizer assim, poxa, mas ele era o rei, por que ele não interveio? Gente, mas naquela época já havia todo um sistema político. Então, se o rei intervisse em alguma situação, desencadearia muitas outras situações que agora seriam mais complexas para ele lidar. Mesmo aquela situação fazendo mal a ele entendendo que ele estava vendo ali um inocente sendo injustiçado, sendo prejudicado, ele não podia fazer nada por conta do sistema político, mas aquilo inquietou, fez mal a ele. E aí ele viu como a injustiça ela é praticada por pessoas, às vezes, né, muitas vezes, por pessoas que têm uma autoridade, que têm um poder, que pode, e aí usa isso para se prevalecer sobre o menos favorecido. O poder estava todo na mão dos opressores e as suas vítimas impotentes nada poderiam fazer, não poderiam protestar e nem exigir nenhuma recuperação. E isso entristece o coração dele, o coração do rei. Segundo ambiente que ele vai a um mercado agora, vê pessoas trabalhando. Bom, num ambiente de trabalho, num ambiente de afazeres, não é possível que ali vai haver nada tão errado, algo ruim que eu possa observar. E ele observou alguns trabalhadores, um totalmente independente, um muito focado no trabalho, que trabalhava muito, que se dedicava muito e não tinha prazer na vida, outro contrário, queria trabalhar, quer ganhar o seu dinheiro, mas ao mesmo tempo não quer fazer muito esforço, é ocioso. E assim ele foi observando. E aí, um desses trabalhadores, nesse ambiente de trabalho, um dos trabalhadores que ele viu que a pessoa trabalhava sozinha, se fadigava, se aproximou e começou a trocar uma ideia, bater um papo com a pessoa, ver o que eu posso tirar de experiência aí, o que eu posso ouvir da parte desse homem. E aí ele viu que o homem trabalhava solitário e com muito afinco, sem descanso, sem diversão. Quando ele começou a conversar, ele descobriu que esse homem não tinha parentes e ele também não tinha um sócio, que era muito comum, alguém para ajudar ele no trabalho, nos afazeres e depois dividir aquele lucro. Ele não tinha ninguém que o ajudava, porque na verdade ele queria reter esse lucro, ele queria tudo para ele. Então assim, eu vou trabalhar muito, eu vou me matar de trabalhar, vou me desdobrar, mas em compensação todo o mérito é meu, tudo é meu. E ele achou aquilo assim um pouco estranho, você está trabalhando sozinho. E aí ele entendeu o seguinte, isso também não faz bem, não é bom para que o homem viva só, não é bom isso. E ele vem trazer a memória, ele repete aquele talvez inconsciente até, mas o entendimento lá de Gênesis, quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom para a pessoa estar só, ela ser solitária, ela não ter nenhuma companhia, ninguém para ajudar. E ele vai vendo isso e percebe e tira essa conclusão. Ele vai a um terceiro ambiente, que eu queria falar com você, uma estrada, para e observa a estrada, as pessoas caminhando, as pessoas passando por ali, alguns viajantes caminhando, nas suas montarias. E aí ele vai observando e vai vendo o seguinte, algumas pessoas faziam um trajeto sozinha. E ele pensava assim, poxa, até mesmo o viajante mais experiente não está livre de sofrer um acidente, de ter uma queda, de fraturar uma perna, um pé, alguma coisa, e agora ele não tem ninguém para quem ele possa se apoiar, para quem ele possa pedir ajuda, para apoiá-lo, para ajudá-lo, para caminhar junto. Isso também não é bom. Sempre é bom ter uma companhia, ter alguém, até porque no caso de uma dificuldade, você tem alguém para te dar suporte. No caso do frio, você tem alguém próximo para te esquentar. E no caso de alguém vir contra você, tentar prevalecer contra você, é bom se forem pelo menos dois, eles podem se unir e eles podem prevalecer. Então, não é legal a pessoa estar sozinha. E é aí que eu quero ler com você o versículo 12, que diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois juntos lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então agora Salomão já não fala mais de 2 pessoas, ele já fala de 3
porque isso simboliza o cordão de 3 dobras, a força de 3 juntos. E aí vem aquela pergunta, os estudiosos fazem essa pergunta, ele já está se referindo a Deus como sendo a terceira pessoa, aquele quem nos fortalece, que nos ajuda, que nos ampara, que nos dá suporte. Então o cordão de 3 dobras não é bom que seja somente um, porque se forem 2, eles podem se fortalecer um ao outro. Mas se forem 3, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E então isso deixa pra gente uma lição de que a gente precisa se fortalecer em Deus, que Deus precisa fazer parte dos nossos relacionamentos, seja ele qual for, seja ele o relacionamento conjugal, seja ele o relacionamento familiar, com filhos, seja ele a amizade, o companheirismo de alguém, um amigo, um parente distante. Mas vamos chamar Deus para o nosso relacionamento, vamos chamar Deus para estar conosco, para nos fortalecer. Salomão vai a um último ambiente que eu gostaria de falar com você, que é o palácio. E ele observa no palácio tem muito bajulador, que hoje a gente chama de puxa-saco, né? Tem muita gente bajulador, tem muita gente puxa-saco. Será que você pode confiar numa pessoa bajuladora? Será que você pode confiar nas palavras de um puxa-saco, né? Ele tá ali, ele não tá falando uma coisa com sinceridade. Ele não tá te elogiando com sinceridade. E Salomão observou isso, que muitas palavras elas eram ditas da boca para fora, havia muitos elogios, muitas palavras bajuladoras, mas que você não pode confiar, que você não pode levar a sério. Então isso não trazia nenhuma importância para ele, não havia sabedoria nessas palavras, porque não eram palavras que saíam do coração, não eram palavras que diziam a verdade, que eram verdadeiras, né? Porque a bajulação, o puxa-saco, ele só vai falar coisa que você quer ouvir. Ele não vai te dizer a verdade, vai dizer assim, olha, isso não foi legal, isso que você falou não foi bem, isso não pega bem com você, essa roupa não caiu bem, esse cabelo não caiu bem. Ele vai simplesmente, por mais que a pessoa esteja emperequetada, esteja ali toda fantasiada, uma árvore de Natal, ele não vai dizer você, falando, para um ambiente de trabalho, para um ambiente disso, para um ambiente daquilo, não pega bem isso, não pega bem aquilo, essa fala, essa pronúncia, esse comportamento. O bajulador, tudo vai estar bom, tudo vai estar lindo, então você pode confiar na palavra de uma pessoa bajuladora, puxa-saco, porque ela não traz verdade em suas palavras. Você não pode tirar uma essência de sabedoria da palavra de uma pessoa bajuladora, de que a gente hoje chama de um puxa-saco. E ele observou isso. Quando ele olhou para dentro do ser humano, vamos dizer assim, de uma certa forma, e o ser humano ele foi criado para a eternidade. Não é? A morte veio depois da queda, depois do pecado, mas no plano original de Deus, nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos criados para sermos a imagem e a semelhança de Deus. E Deus é um Deus cheio de sabedoria. Ele não tem nele palavras mentirosas, palavras falsas, palavras duvidosas. E aí Salomão, ele faz essa comparação e ele faz essa análise, né? De como deveríamos ser, como Deus nos projetou para ser, e no que as pessoas elas vão se tornando por interesse, porque elas têm um interesse dentro de si. Mas Deus é aquele que pode transformar e que pode trazer um estado original, que pode acertar as coisas, consertar as coisas e fazer com que nunca tivesse tido um prejuízo, um dolo. Pode transformar a essência do ser humano, o interior do ser humano, o coração do ser humano. E nem tudo vai ser errado, nem tudo vai ser feio, nem tudo vai ser falso, nem tudo vai ser mentiroso, porque passa por vamos dizer assim, por uma cirurgia divina, por uma transformação divina. É o que Deus faz no interior do homem e as coisas podem voltar. O interior do homem pode voltar a ser belo. E aí Salomão tira essa essência, tira esse ensinamento. Quando ele olhou para frente e viu o inimigo, que inimigo é esse? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando da morte.
Então, o olhar ao redor, nós precisamos entender de que a vida é complexa. Quando Salomão faz uma análise de todos esses ambientes que ele teve, e ele agora percebe como o ser humano, como a pessoa, como o interior do homem foi corrompido através do pecado, e agora ele vê uma figura que ele não gostaria, um inimigo que ele não gostaria diante da sua frente, que é a figura da morte. Ele se depara com algo que ele não gostaria de ver, que é algo que nenhum de nós gostaríamos de ver. E eu quero lembrar você e falar mais uma vez, a gente não pode ficar, alienado ao que estamos vivendo. Estamos vivendo um período de pandemia, estamos vivendo um período em que a gente vê muitas pessoas morrendo, em que muitas pessoas estão vendo a morte muito de perto. Não passaram pelo Vale da Sombra da Morte, mas às vezes na família, às vezes amigo, elas veem isso. E elas veem como é feio, como a morte pode ser feia, pode se apresentar de uma maneira tão feia. E Salomão, ele percebe isso, figurativamente, não estava vivendo esse momento que nós estamos vivendo, mas percebe isso figurativamente, como precisamos entender a complexidade da vida, como a gente precisa da sabedoria de Deus, como a gente precisa se ajustar a algumas circunstâncias, como a gente precisa buscar de Deus sabedoria, força para continuar vivendo. E Salomão percebe isso, tira esse ensinamento dessas situações. Como eu imagino que as situações que ele foi vendo não eram positivas, e isso tudo foi trazendo muito peso, muito dolo, muita sombra para a alma dele. E aí ele entende mais uma vez e volta mais uma vez a sua mente para Deus, a sua esperança para Deus, como Deus é um Deus transformador e como Deus pode transformar. E aí a gente chega, a uma conclusão que eu tenho certeza que você vai chegar a essa conclusão comigo, como em todas as situações que Salomão viveu, como em tudo que ele observou, em todos os ensinamentos que ele teve, uma coisa é certa, a gente pode perceber isso nitidamente. E acredito que você vai concordar comigo. Se você também não estiver concordando comigo, não tem problema. Mas eu quero que você agora volte o seu olhar para uma coisa. Como Deus sempre dava um ensinamento a Salomão, de uma coisa por mais simples que ela fosse. Deus sempre tinha algo a transmitir ao coração de Salomão. Deus sempre tinha algo a ensinar a Salomão. E aí Deus sempre tem algo a ensinar a nós através da vida de Salomão. Através da sabedoria que ele deu a esse homem, das experiências que ele deu a esse homem, das sacadas que ele tinha quando ele observava alguma coisa. Pensa o que você pode estar observando. De repente você esteja observando esse quadro aqui atrás de mim. De repente você esteja observando, qualquer coisa, os meus óculos, a forma como eu seguro o meu aparelho. E Salomão, ele observava uma coisa assim como você talvez esteja observando, e ele tinha a capacidade de tirar uma experiência, um ensinamento disso. E você vai observando que isso não é algo que sai da nossa cabeça, algo que a gente, simplesmente ele teve essa sacada, como eu disse. Era algo que Deus dava a ele. Deus dava esse insight para ele, assim, e ele tirava uma experiência, um ensinamento de tudo. E isso chega até nós, e esse ensinamento é transmitido para nós. E mesmo que eu não tenha essa sacada, que eu não tenho mesmo, talvez você diga, poxa, eu não consigo pegar as coisas assim com muita facilidade, assim. Que bom, mas aí Deus deu Salomão pra gente, deu esses ensinamentos pra gente, através da vida de Salomão. Ele consegue ter essas experiências, ele consegue receber de Deus esses ensinamentos, e aí esses ensinamentos chegam até nós, e nós aprendemos através da vida de Salomão, através das experiências que Salomão teve. Deus é tremendo, né? A gente vê como a Bíblia nos ensina, como Deus teve um jeito de que as coisas viessem através dos tempos e chegassem até nós. E aí a gente pode crescer
nesse entendimento, nesses ensinamentos, através da vida desses homens que Deus inspirou, que Deus ensinou para trazer até nós. E aí eu quero concluir com você, dizendo para você o seguinte: esse capítulo, ele mostra para nós como nós precisamos, como nós temos necessidade de não estar só. Não estar só, não ser um cavaleiro solitário. Esse capítulo veio nos mostrar, eu li o versículo 12, mas você vai ler todo o capítulo 4, e você vai ver que ele tem esse ensinamento o tempo todo. Não esteja sozinho. Como é... talvez você diga assim: Ivone, mas a independência, o estar só, tem as suas vantagens? Tem, gente, realmente tem. Mas a gente vai perceber que o estar junto também tem as suas vantagens. E o estar sozinho também tem as suas desvantagens. E sabe aonde que a gente vai percebendo isso? Quando a idade vai chegando. Quando a velhice vai chegando. E aí a gente vai percebendo assim como é difícil estar sozinho. Como é difícil não ter ninguém, não ter com quem contar. Não ter alguém para te dar um apoio. E Salomão, ele vem ensinar isso pra gente. Olha, não é legal estar sozinho. É sempre bom você ter alguém. É sempre bom você ter alguém com quem possa contar na força. Mas é bom você ter alguém com quem você possa contar nos dias frios. É sempre bom com quem você possa contar caso alguém venha contra você. Você poder juntar força, unir forças com alguém. E agora, quando a gente fala da terceira dobra, que é Deus, muito mais ainda, e é essencial a gente poder contar com a ajuda de Deus. Não queira viver independente de Deus, não queira seguir sozinho sem Deus, não queira fazer as coisas nas suas próprias forças, no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento. Não faça isso. Deus põe alguém junto conosco, Deus sempre envia alguém para estar conosco, se não um amigo. Mas você diga: mas eu sou viúva, mas eu sou sozinha, mas eu divorciei, mas eu não tive filhos. Mas Deus sempre vai enviar alguém. Esteja atento, observe, que você vai ver que existe um anjo, um enviado de Deus. Eu não estou falando de um ser celestial, estou falando de pessoas. Deus sempre vai enviar alguém para estar ao seu lado, para estar junto com você. Então aproveite a companhia de alguém, aproveite a amizade de alguém, o parentesco com alguém, mas não esteja sozinho, esteja com alguém, porque a gente tira esse ensinamento. É melhor serem dois de que serem um. E o cordão de 3 dobras, não se esqueça de Deus. Não ponha sua confiança só no outro, ponha sua confiança em Deus, porque o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, o capítulo 4, ele vem nos ensinar isso, tá? O punhado de descanso é melhor do que as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento, ou seja, se fadigar. Então, vamos trabalhar, vamos fazer as nossas atividades, mas vamos tirar um tempo também para nós, para a gente descansar, para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente meditar nas coisas de Deus. É outro ensinamento que a gente tira. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que a gente não perca aquilo que o dinheiro não compra. O descanso é algo que o dinheiro não compra, é algo que a amizade, o dinheiro não compra. O amor de alguém é algo que o dinheiro não compra, é algo que a gente precisa conquistar. E é muito bom da gente desfrutar. Então, quanto está nos custando de fato o termos que conseguir coisas na vida, o termos que conquistar coisas na vida, vai além do que o dinheiro pode comprar. Às vezes as pessoas, elas desperdiçam a sua vida, desperdiçam a alegria, o rir junto, o comer junto, o dar uma gargalhada. A gente nem pode viver, gente, só disso, e a gente também nem pode viver sem isso. A gente precisa ter um equilíbrio na vida.
Então, se você é uma pessoa que tem se fechado, que tem se trancado em você mesmo, ou se você é uma pessoa que tem vivido tanto para o trabalho, eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu preciso pagar, eu preciso, entenda isso. Esse é o ensinamento dessa noite que a Bíblia traz para nós, que um sábio, um homem cheio da sabedoria de Deus traz para nós. Tem coisas que o dinheiro não compra. Então não viva só para conquistar aquilo que o dinheiro compra. Viva para esses momentos também. Viva simplesmente para curtir um pouco a vida. A gente, como eu disse, a gente não pode viver de ociosidade. Eu não posso viver de ociosidade, mas eu também não posso viver de um ativismo. A gente precisa ter um equilíbrio. E é isso que esse capítulo 4 quer nos ensinar. Não estejamos sozinhos e vamos fazer as coisas com equilíbrio. Vamos viver com equilíbrio. Nas palavras de Jesus, vamos entender assim, olha, quanto mais coisas permanentes estamos sacrificando para ter coisas temporárias. Isso é um desperdício da vida que Deus nos deu. E agora, nas palavras de Jesus, em Marcos 8, 36 e 37, ele disse assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Então tem coisas que o dinheiro não compra, que não adianta a gente ver, tem que fazer, tem que conquistar, tem que ter, tem que pagar, tem que... E a vida está passando, a vida está indo embora. E um dia a gente vai estar mais velho, vai parar um pouco e vai dizer, poxa, quando eu era mais jovem, eu podia ter feito isso, quando eu tinha mais força, quando eu podia dançar, quando eu podia caminhar, quando eu podia brincar com meus filhos, com meus netos, quando eu podia sair, quando eu podia simplesmente caminhar de mão dada com alguém, quando eu podia só rir de uma coisa que uma criança faz. E eu deixei isso passar, e eu deixei esse tempo passar. Então, o que adianta a gente correr tanto atrás, né, e perder esses momentos? E a gente não pode também querer viver só desse momento, porque a gente realmente precisa pagar, a gente realmente precisa comer, a gente realmente precisa beber. Então, o que a Bíblia está nos ensinando e nos despertando aqui é que a gente viva esses momentos com equilíbrio, com sabedoria, sabendo que nem tudo pode ser comprado pelo dinheiro. Existem coisas que são presentes da vida. Rir, sabe? Passear, caminhar, ter junto uma companhia agradável, é algo que a gente não compra, é algo que Deus nos deu, foi um presente dado pelo Senhor. E como é bom quando a gente sabe aproveitar isso, né? A gente vive para curtir esses momentos, para olhar para um neto, para rir de uma criança, mesmo que não seja nem sua criança, seu parente. Lá na igreja eu fico ali no pátio com aquelas crianças, e quando o culto acaba todo mundo vai embora, e aí eu junto com aquelas crianças, e o pessoal diz assim, você gosta, né, Ivone? Gente, eu me divirto com aquelas bolinhas de sabão com eles, jogando um brinquedinho, tô ali junto àquele monte de criança que não são meus parentes, são crianças ali da igreja, que a gente aprendeu a amar, que a gente aprende, né? E eu gosto disso, gosto de conversar com eles. Que pureza tem uma criança, ela transmite para você, que palavras sinceras. Então são coisas que você não vai comprar, que não está na prateleira de uma loja e nem no mercado, mas que faz tão bem para o coração, para a alma. Você bater um papinho com uma criança, dizer mesmo, e foi para a escola, e como que foi, a resposta que eles dão, a inocência, como te conta um caso. Tia, sabe o que aconteceu? E você fica ali, você ouve. Como aquilo te deixa mais leve, te faz bem. Pelo menos para mim é assim. Talvez você ache graça em plantas, gosta de plantar alguma coisa, de aparar, de colher uma muda, sabe? Podar uma árvore, tantas coisas. Tem gente que gosta de ir para a areia, ficar olhando o mar, uma praia com alguém ali, batendo um papo, tomando uma aguinha gelada. Gente, procura coisas que te dê prazer, mas não se feche dentro de casa, não se feche em você mesmo. Não foi isso que Deus planejou pra gente, não é isso que Deus quer que a gente viva. Vá conversar com alguém,
Convide alguém para tomar um café. A gente está vivendo um tempo de pandemia, não pode convidar, não pode estar indo para casa de alguém. Mas sabe, até no mercado, quando a gente pega uma batata, a gente pode conversar com alguém, a gente pode falar com alguém. Então, não se feche em você mesmo. Temos vivido tempos em que as pessoas, por conta da pandemia, precisam manter uma distância, elas vão se fechando muito nelas mesmas. E nessa noite, Deus nos traz essa observação, esse despertamento. Não se feche, não se tranque, não se cerre em você mesmo. Viva algo que Deus tem para você. Viva uma amizade saudável. Viva momentos saudáveis, viva a alegria, viva o sorrir. Eu desejo isso para você, que você colha isso, que você viva isso. E eu quero praticar isso no meu dia a dia também. Essa palavra também é para mim, também me conquistou, também falou ao meu coração, também me despertou para um monte de coisas que eu procuro, tenho entendimento de que eu preciso praticá-las no meu dia a dia. Deus te abençoe, que você tenha podido aprender com esse capítulo 4, coisas excelentes para a tua vida. E ponha em prática, viva isso no seu dia a dia. Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana excelente. Eu quero orar com você, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe ensinamentos tão preciosos, como sempre o Senhor faz. E nós louvamos ao teu nome por isso, porque o Senhor cuida de nós dos mínimos detalhes. Talvez alguém possa dizer, algo tão simples foi essa palavra hoje, que aprendizado tão simples o Senhor trouxe para nós, mas é porque o Senhor cuida de nós das coisas mais simples. Em todas as nossas minuciosidades, o Senhor tem um cuidado, um zelo para conosco. E nós entendemos, Senhor, o que o Senhor quis nos dizer nessa noite. Nós aprendemos com o Senhor e queremos te dizer isso, valeu a pena. Muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada, porque o Senhor zela por nós, cuida de nós, das coisas menores que nós podemos viver. Podemos experimentar o teu cuidado, o teu amor e o teu carinho por nós. Eu quero abençoar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que me acompanhou nessa meditação nessa noite. Quero dispensar a tua bênção sobre a vida de cada ouvinte, cada participante e cada um que se comprometeu em praticar essa palavra. Eu os abençoo, Senhor, no nome de Jesus, que nos deu a autoridade para abençoar nessa terra. E eu abençoo no nome de Jesus e já te agradeço. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, gente. Até lá. Tchau, um beijo no seu coração.